Aí, bem-vindo, bem-vinda a mais uma Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, né? E hoje eu tenho aqui uma ótima notícia pra você, ou melhor, um homem da notícia pra você. Ele é o cara da notícia, ele é a notícia, mas hoje ele não é a notícia, hoje ele é o assunto. Meu amigo Reinaldo Gotino, do Balanço Geral, do jeito que ele é. Bem-vindo, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, Pardini, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia aí. Sou fã, né, do seu trabalho já há muitos anos, acompanho você aí no rádio, na televisão já há muitos anos. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Gotino. Ó, primeira pergunta é uma pergunta clichê do programa, né? Como é que é a sua hora do recreio? Reinaldo Gotino, quando você não está no ar aí pela Record, no Balanço Geral, o que você faz para se divertir? Bom, a hora do recreio era sempre a hora mais esperada, né? A hora do recreio, cara, eu sou um cara tranquilo, gosto de estar com a minha família, gosto de comida, gosto de estar sempre na mesa com as pessoas, com a família, com os amigos. Sou um cara de hábitos simples, gosto de ver o Palmeiras. Boa! Né, agora não dá por causa da pandemia, mas gosto de ver o Palmeiras. Eu adoro assistir o jogo no campo, eu gosto mais de assistir o jogo no campo do que na televisão. Assim, eu adoro estar no estádio assistindo o jogo. Então, gosto de viajar bastante também. E eu gosto de estar em casa. Tanto é que o programa acabou, eu já venho para casa, já quero estar curtindo aqui com as pessoas que me amam, com as pessoas que eu amo também. Muito legal. Ô, Gotino, todo mundo conheceu você a partir da TV, praticamente. Mas quem era o Gotino criança? Na escola, por exemplo, vai? Como é que você era? Você era aplicado, bagunceiro, CDF? Quem era o Reinaldo Gotino lá atrás na escola, o Gotininho? Cara, eu sempre fui um cara meio tímido, assim, meio tranquilo. Na escola eu era um cara que... Eu não era nem da turma lá de trás, nem da turma lá da frente. Eu era meio da turma do meio. Mas como eu sempre fui alto, a professora sempre me jogava lá para trás. Mas eu era um cara que gostava de estudar um pouco. E eu não era muito de zoeira, mas eu era um cara que gostava de estar com a turma ali. Sempre gostei. Tanto é que, por exemplo, jogar futebol, eu não sei jogar. Eu jogo muito mal futebol. Aí eu fui aprender a ser goleiro para poder participar da resenha com a galera, principalmente na escola. Então fui pegar no gol, porque no gol sempre tinha uma vaga. E que tipo de infância você teve, Reinaldo? Uma curiosidade. Você teve uma vida equilibrada ou uma infância mais modesta, mais difícil? Como é que foi a sua infância? Cara, eu tive uma infância muito boa. Eu sempre falo isso, eu não tenho uma história triste para contar da minha infância, porque... Os meus pais tiveram dificuldades. Meu pai tinha uma loja de carro, a loja caiu e ele perdeu todos os carros que ele tinha. Era para a gente ser muito bem de vida, mas teve um problema no prédio, lá na estrutura, o prédio caiu, tinha fusca, carmanguia e tal. A partir daquele momento, meu pai, que tinha uma condição muito boa, ele acabou indo por uma situação bem delicada financeiramente. E aí ele teve que sair de ser dono de loja para ser funcionário de loja. A minha mãe teve que montar um salão de beleza no fundo de casa. Então, mas eles trabalharam bastante sempre para oferecer para a gente o melhor. Então, eu não tinha... Eu fui andar de avião pela primeira vez, eu tinha 16 anos, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, foi legal. Eles me ajudaram muito, me ofereceram uma condição muito boa, mas não era luxo, não sobrava. A gente era uma classe média baixa, assim, que deu para viver legal. O que você fazia para passar o tempo, assim, quando você era criança, na sua adolescência? O que você gostava de fazer? Você jogava bola, você lia, você gostava de ir ao cinema, você assistia desenho animado? Porque acho assim, na nossa faixa de idade, tinha pouco recurso. Eu falo tinha pouco recurso porque hoje a molecada tem uma infinidade, tem um mundo na mão, especialmente com esse mundo digital, com o mundo mobile. O que é que você fazia para se distrair? O que era a sua curtição quando você era moleque? Cara, eu sou da época que eu ficava na rua. Eu gostava de ficar na rua com a molecada. De jogar bolinha de gude, de soltar pipa, de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. De à noite, a gente pegava uma carteira, amarrava uma linha e ficava escondido atrás ali para puxar o pessoal que ia num baile que tinha perto de casa.
Então eu era muito rueiro, minha mãe tinha que me chamar. Só que é uma época que a gente podia ficar na rua até 10, 11 horas da noite, que não tinha erro. Hoje, se você está na rua com o celular 10 horas da noite, o cara chega de moto e leva o teu celular, tua carteira, se não entregar, ele te mata. Então, eu acho que os tempos são outros hoje. Eu sou da época que namorava no carro. Hoje você não pode namorar no carro, que vai dar problema para você, né? Verdade. Ó, pergunta de internauta para você, tá? A Abigail Marques, ela é de Salvador, Bahia, chegou essa pergunta aqui. Ela disse que já te acompanha há muitos anos, lá de trás, tá? Ela pergunta como é que foi a experiência de você deixar a CBN e retornar para a Record. Não, então, eu saio da CBN e vou para a Record. Aí eu saio da Record e vou para a CNN. Aí eu saio da CNN e volto para a Record. Acho que ela está falando da CNN. Ela escreveu errado, provavelmente. Mas é que é engraçado, porque eu trabalhei na CBN também, na rádio. Eu sou da escola... Eu ouvi muito tempo vocês no rádio e o rádio é uma paixão. Eu comecei no rádio, na CBN, trabalhei 6 anos lá como âncora na CBN, e aí eu vou para a Record, trabalho praticamente 15 anos na Record e saio e vou para a CNN. E aí tive uma experiência muito interessante lá na CNN, porque pude colaborar com a criação da emissora, a gente ajudou a formar a emissora do zero. Trabalhei um período lá, quase um ano, depois eu saio e volto para a Record, porque recebi um convite para voltar. A CNN foi uma experiência maravilhosa, mas, Pardini, você que é um cara de sucesso, você que é um cara de projetos tão famosos aí, às vezes a gente não sabe o carinho que as pessoas têm pelo nosso trabalho, a gente só descobre isso quando a gente sai ou quando a gente vai fazer alguma outra coisa. Verdade. Então, eu percebi, eu saí, fui para a CNN, foi uma experiência legal, e aí eu não sabia que o carinho que as pessoas tinham por mim, gostavam tanto do meu trabalho. E a Record me chamou e falou, cara, você não quer voltar? O programa tem a tua cara, as pessoas gostam de assistir, a gente queria que você voltasse. E me fizeram uma proposta legal, eu voltei para a Record, estou muito feliz, né? Já completei aí um ano de que eu voltei, o programa está indo muito bem, a gente belisca a liderança de audiência quase todos os dias, isso é muito legal. Aliás, parabéns, cara, porque é muito bacana ver um cara com a sua experiência que você saiu bem e voltou melhor ainda, né? E é legal a gente ver um colega tão querido, cara, no ambiente de trabalho, ser tão bem sucedido como você era e volta melhor ainda, cara, isso é muito gratificante, a gente sabe disso. Agora, me fala uma curiosidade, você chegou a ter outros trabalhos antes da TV que não tivessem absolutamente nada a ver com comunicação, Reinaldo, ou não? Ah, legal, essa pergunta é boa. Assim, eu comecei no rádio, né? Depois fui para televisão. E eu comecei no rádio porque eu fui atender telefone na rádio Imprensa FM, tá. 102,5, na Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Paulista. Eu trabalhei lá também, viu? Trabalhou lá? Então. Lá muitos anos atrás, trabalhei. Então, e aí, você é um cara que você trabalhou aí nas grandes emissoras, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui atender telefone, um dia o locutor faltou, aí tinha o Ivair, que era o operador de áudio, o cara falou, alguém tem que entrar no ar aqui e ler esse texto, porque é um texto obrigatório, um testemunhal. Falei, daí, eu tinha 14, 15 anos, cara. E eu ia lá só para atender telefone, porque eu sempre fui apaixonado por rádio. Cara, eu ouvia... Eu não quero falar isso, que você vai falar, tá me chamando de velho e tal, cara, mas eu ouvia vocês, depois eu vou contar uma coisa que eu gostava de ouvir vocês, que é o seguinte, o locutor faltou, eu entrei no ar, me apaixonei, aí saí do banco, eu trabalhava em banco, eu era office boy no Banco Econômico, eu saio e vou ficar na rádio, porque os caras gostaram do meu trabalho lá, porque viram que eu era um cara persistente. Muito legal. Mas, antes de trabalhar no rádio, eu trabalhei em banco como office boy, eu trabalhei de office boy em escritório de contabilidade. A minha mãe montou um salão de beleza em casa, e eu tenho uns primos que tinham um salão de beleza. Entendi. Eu fui tentar a vida em salão, minha mãe falou, vai lá tentar, porque isso aí dá dinheiro, porque meus primos trabalhavam bastante e ganhavam bem e tal. Eu fui num sábado lá, cara, foi um caos, porque tinha que lavar, eu fui lá aprender a lavar o cabelo das clientes, mulher tinha que fazer um turbante, eu não sabia, a mulher ia com o cabelo tudo pingando assim, molhava tudo. Os caras falaram, não vem mais não, que você não tá legal não. Então foi uma experiência de trabalho. Já tive experiência com restaurante, porque meus pais tinham um restaurantezinho que a gente montou. Fiz algumas coisas, mas minha paixão mesmo é rádio e televisão. Muito legal.
Muito legal. Agora, uma curiosidade, Reinaldo. Você já parou, por acaso, para analisar o seu nome? Você já procurou saber o significado do seu nome, Reinaldo? Alguém já te falou sobre isso? Não. Eu vou te falar, Reinaldo, eu vou te falar uma curiosidade. Reinaldo é um nome de origem germânica. Agora eu vou te falar umas curiosidades do seu nome, você vai me dizendo aqui passo a passo se está certo, então. Segundo os estudiosos, Reinaldo é organizado. Você é organizado? Muito. Criativo? Eu acho. Eu também acho. Responsável? Muito. Segundo os estudiosos, Reinaldo é comunicativo. Bom, isso não precisa dizer. Segundo os estudiosos, Reinaldo é sinônimo de vida social ativa. Tua vida social é ativa? É ativo. Acho que você falou com a minha mulher, hein, meu? Tá vendo? Segundo os estudiosos também, Reinaldo costuma ter muitos amigos. Você tem muitos amigos? Muitos. Eu tenho uma frase de um amigo que eu carrego comigo. A vida é melhor entre amigos. Tá vendo? E por último, Reinaldo é sinônimo de uma pessoa muito esforçada e determinada para atingir seus objetivos. Não precisa falar que você é, né? Tá vendo? Com certeza. Que certeza. legal, né? Muito bom. Agora, por falar em objetivo, que objetivo você tem na mira ainda, mas não conseguiu atingir, Reinaldo? Vamos lá. Eu queria só falar uma coisa antes para você. Pode falar. Para ver como você marca a vida das pessoas. Talvez você não lembre. Eu não me lembro o nome do quadro que vocês tinham no rádio. Mas eu me lembro. Meus 20 anos, então isso aí deve ter uns 22, 24 anos e tal. Eu estava ouvindo no rádio que vocês faziam um quadro de humor que vocês pegavam uma entrevista com alguém famoso, e vocês mudavam as perguntas. Então vocês faziam as perguntas. Era eu que fazia esse quadro. Eu me diverti tanto ouvindo aquilo no rádio. Então, eu achava que chegava o Lula ou o Bolsonaro dando uma entrevista, falando alguma coisa, e vocês mudavam a pergunta, você falavam assim, você vai no clube nesse final de semana? Eu vou sim, porque, olha só, eu vou arrebentar com tudo. Vocês mudavam as perguntas, e eu achava aquilo o máximo, eu ficava ouvindo. Então, aí o que eu fazia? Eu saía no horário, porque eu queria ir no trânsito ouvindo. Eu ia no meu carro ouvindo, eu achava aquilo demais, cara. Eu acho que uma das coisas mais geniais que vocês faziam era esse quadro aí, que eu achava sensacional. Não, é muito legal isso. A gente usa essa técnica até hoje para fazer vários tipos de coisa. Então, você usa para trabalhar, a gente entra no meio de novela, a gente faz um quadro no Café com Bobagem de hoje chamado Versos Defumados. Então, por exemplo, eu acabei de montar com o Siqueira Júnior, com o Raul Gil, com o Bolsonaro, com o Tite. Então a gente pega os caras e monta verso de poesia, é muito louco, né? A gente usa essa técnica para várias coisas e esse trabalho nosso já foi plagiado por vários colegas também, né? Muito louco isso. Mas me fala uma coisa, você tem algum objetivo na vida, assim, que você mira, que você não atingiu ainda, Reinaldo? Paradini, assim, cara, eu não quero parecer nem arrogante e nem conformado. Mas, assim, cara, hoje eu tenho uma vida muito legal, muito boa. Eu gosto do que eu faço. As pessoas falam assim, você gostaria de fazer um programa de domingo? Um programa semanal de domingo na televisão? Porque parece que agora só vale quem faz o programa de domingo, né? Uhum. Cara, eu gosto de fazer o que eu faço, cara. De apresentar o programa lá todo dia, 3h30 todo dia. Eu gosto disso que eu faço. Eu acordo cedo, vou para a TV, ajudo a preparar o programa. É isso que eu gosto de fazer. Não tenho uma pretensão diferente na televisão, assim. Eu gosto do que eu faço. Muito legal. Outra pergunta de internauta. A Érica Castro, ali de São Paulo, capital, essa aqui, ela não perde o programa realmente, ela assiste sempre, né? Ela está perguntando para você se você teve alguma matéria que teria sido mais difícil para você de fazer, que você lembre. Teve isso? Bom, eu tenho uma matéria marcante, que é o seguinte, eu fui fazer uma reportagem num hospital, no Hospital São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Chegamos lá, 8h da manhã, a pessoa que ia me dar entrevista não apareceu, ela não foi. O personagem da matéria, a convidada, não foi. E aí, eu falei pro câmera, vamos embora, vamos desistir, né? Vamos embora. Aí a gente entrou no carro, aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver voltava sem matéria, eu tava meio que, um pouco trabalho na TV, assim, não tava aparecendo muito, era só repórter e tal.
Aí eu falei pro cara, meu, vamos ouvir umas pessoas aqui, ver se a gente cava uma matéria, porque, pô, precisa aparecer mais no ar lá. Aí o câmera falou, tá bom, vamos nessa. Aí o cara desce, a gente começa a entrevistar umas pessoas, aí vem uma senhora falar, pô, meu filho sofreu um acidente, tá 3 horas esperando aí para passar por uma consulta. Daqui a pouco veio o filho dela, o cara tinha um galo na cabeça, assim, um calombo, assim, parecia uma bola de tênis, cara. Ele tinha caído do beliche. E aí entrevistei a mulher, mostrei o filho e tal, passou. Aí eu vou pro próximo, daqui a pouco eu ouço essa mulher gritando, o filho dela caiu, teve uma convulsão, o cara passando mal por conta dessa lesão dentro da lanchonete. Aí meu câmera já virou a câmera e foi mostrando, aí eu entrei e falei, gente, vamos ajudar, não apareceu ninguém para ajudar, eu peguei o cara no colo assim, eu sou grande, eu tenho 1,90, né, meu? Peguei o cara, meu motorista me ajudando assim, tal, a gente invadiu o hospital, cara, para ele ser atendido, veio segurança, cotovelada, tal, a gente invade, e aí eu falei assim, aqui não é o jornalista não, aqui é o cidadão, vocês vão ter que atender, o cara tá passando mal, 3 horas, atenderam o menino foi atendido, deu tudo certo. Essa reportagem, inclusive, foi para os 60 anos da Record, quando eles fizeram a comemoração dos 60 anos, colocaram um trecho dessa matéria entre as matérias mais especiais que a Record já fez. Então, essa é uma matéria que me marcou bastante. Eu tenho grandes coberturas que eu fiz, né? O caso Nardoni, caso Eloá, queda do avião da TAM, eu fiz aqueles caras dos mineiros lá do Chile, né? Que ficaram presos. Fiz grandes coberturas, mas essa reportagem em especial foi muito importante para mim. Muito legal. Ó, outra pergunta chegando para você aqui, mais ou menos, Reinaldo, você já respondeu essa pergunta mais ou menos, mas como chegou, eu não posso abortar a pergunta, vou te fazer. O Osmário Júnior, ele é de São Paulo, capital, ele pergunta como é que foi a sua curta experiência na CNN, né? E qual foi o motivo de você ter saído de lá e decidir voltar para a Record? Não, então, a experiência foi maravilhosa, cara. Foi uma experiência muito interessante e eu falo para você de coração, cara. Eu fui, fiz um trabalho que eu considero muito bom para falar de política, de economia, e eu resolvi sair. Ninguém pediu para eu sair, eu resolvi sair e voltar para a Record. Eu estava muito bem lá, eu tinha 2 programas na CNN. Eu fazia um programa de manhã, um Novo Dia, e fazia o 360 à tarde. Mas bateu uma saudade, bateu uma vontade de voltar, de conversar com esse público. Eu não imaginava que o pessoal gostava tanto do meu trabalho, os telespectadores, de que eu tinha essa ligação com o telespectador. E foi por esse motivo que eu retornei. Eu senti falta disso, né? Falar de política, falar de economia não é fácil. Não é fácil, não no sentido de conhecimento, tá? Porque as pessoas, como eu faço um jornalismo popular, as pessoas acham que eu não estudei. Eu tenho 3 faculdades, inclusive de ciências políticas, tal. É um assunto que eu particularmente gosto. Mas falar de política no Brasil hoje, com esse momento tão polarizado, tão complicado, em que a pessoa, se você pensa como ela te ama, se você não pensa como ela te odeia. E as pessoas ficam te jogando de um lado para o outro como se você não valesse nada. E as opiniões, elas pouco importam, né? Inclusive as informações, os dados, a base do seu comentário, as pessoas ignoram. Ou você é de um lado ou você é do outro. Se você é por mim ou você é contra mim. É verdade. Então eu acho que está muito ruim, está muito difícil fazer política e economia jornalisticamente falando. E quando eu recebi esse convite para poder retornar para fazer esse jornalismo em que eu posso ser muito útil para as pessoas, eu aceitei. Muito bom. Agora diz uma coisa, por que o jornalismo, Gotino, na sua vida? Por que essa escolha? Eu me apaixonei primeiro pelo rádio. Eu me apaixonei pelo rádio, pela comunicação, por ser locutor de rádio. Eu me lembro que com 16 anos eu fui fazer um curso no Senac. Que era eu não podia fazer esse curso, porque o curso completo eu não podia fazer, porque era só para maiores de idade. Então tinha um curso preparatório lá que eles toleravam, que eles aceitavam menores. Eu fui fazer, Exatamente. O professor era o Celso Cardoso, da Gazeta, um cara que narra assim, ó, vai bater pro gol do Corinthians. Grande professor, cara, grande comunicador. E eu me apaixonei pelo rádio, e aí eu vou fazer esse curso, eu me apaixono pela comunicação, assim, aí eu falo, pô, já sei o que eu quero jornalismo. Aí eu saí do colegial, já fui direto para a faculdade, fiz São Judas, faculdade na Moca, depois eu fiz uma pós-graduação na Casper Libero, também em comunicação, e comecei a trabalhar no rádio, depois pintou a oportunidade de fazer um trabalho na televisão, e aí eu recebi o convite de ir para a Record, foi em 2005 que eu comecei meu trabalho na Record.
Muito legal. E você teve ou tem algum grande ídolo inspirador no jornalismo, Reinaldo? Ah, cara, eu tenho grandes nomes, assim. Eu fico até com um pouco de receio de falar, porque a gente sempre esquece algum. Mas, assim, eu me apaixonei no rádio ouvindo Osmar Santos. Osmar Santos. Esse cara narrando me fez gostar mais de futebol e mais do rádio. Oscar, eu gostava de dormir ouvindo a Turma da Maré Mansa. Oh, quem não gostava? Eu gostava de dormir, Turma minha mãe me da deu... Maré Mansa, né? Isso mesmo, esse mesmo. Eu pedi para minha mãe um presente de aniversário, era um radinho de pilha, que eu colocava na cabeceira da cama, assim, era aquela cama baú que abria para você colocar o travesseiro. Eu ia dormir, colocava esse radinho e ficava ouvindo a Turma da Maré Mansa antes de dormir. Então, e aí, poxa, o Osmar Santos foi um cara importante. Depois eu fui trabalhar na CBN, eu tive alguns professores que me ensinaram muito. Um não é do microfone, ele é dos bastidores, que é Zalo Komuth, um cara que foi muito, muito especial para mim. Outro cara é o Heródoto Barbeiro, um cara que eu trabalhei muito tempo com ele lá na rádio. Na televisão, olha só que interessante, cara, eu trabalhei com dois caras que entendem muito de televisão, Chico Lang e Roberto Avalone. Esses caras, eles faziam o Mesa Redonda nos anos 90, e eu comecei a trabalhar ali no final dos anos 90 com eles. Cara, eles tinham a estratégia, eles sabiam que ia ser sucesso a discussão, o debate, a polêmica, e eu cheguei a fazer Mesa Redonda como repórter na Gazeta em 99, eu cheguei a fazer o programa para 7 pontos de audiência na Gazeta. Nossa, eu lembro que era fantástico. A TV a cabo não estava no... Fantástico. Não tinha a TV a cabo do jeito que tem hoje, porque hoje o que mais tem é a Mesa Redonda. Mesa Redonda de verdade mesmo era da Gazeta, que levava os principais jogadores para lá. Então, por exemplo, o cara marcava 3 gols no jogo, ele não pedia música no Fantástico, ele ia na Mesa Redonda. Exatamente. Né? Então, eu tive esses caras, pude trabalhar com esses caras e aprendi muito com eles. Verdade. Você sabe que você falou do Heródoto Barbeiro? Eu não gostava de história geral, eu tinha um trauma de aprender história. E o Heródoto foi um cara que me fez gostar de aprender história. Foi meu professor. Ele era professor, né? Meu professor no cursinho, e eu lembro quando ele foi um dos fundadores da CBN, que um dia ele chegou e falou para mim que estava estudando fazer uma rádio 24 horas por dia, só de notícia, que se tornou a CBN, né? Isso. Meu amigo até hoje. E um cara que gosta muito de rádio também, um grande jornalista que eu entrevistei aqui, e falava assim para mim: Pardini, você está intimado a me trazer de novo para eu falar um pouco mais sobre o rádio. É o Boris Casoy. Cara, ele ficou falando 40 minutos sobre rádio aqui. Ele é apaixonado por rádio também, cara. É um grande admirador e colecionador de aparelhos de rádio. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Mudando de assunto, eu acho péssimo, Reinaldo, como tanto se faz barulho por fofocas, por coisas que nada mais são ruídos, né, na cabeça da gente, e tanto se omitem os verdadeiros valores de pessoas e de profissionais do nosso meio, né? Por exemplo, você ganhou em 2014 a medalha Jubileu de Prata. Eu lembro que eu li uma vez daí, fiquei indignado, porque achei que você falou tão pouco disso. Você ganhou a medalha Jubileu de Prata da Associação Brasileira das Forças de Paz da ONU. Então, cara, por favor, todo o tempo para você explicar isso daí para o nosso público. Ah, legal. Eu recebi algumas condecorações, algumas medalhas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Essa da Força de Paz da ONU, um amigo me chamou e falou: olha, o pessoal queria fazer uma homenagem, vai ter uma cerimônia e o pessoal gostaria de premiar você. E aí, cara, Pardini, o que é legal? Os caras sacaram o meu discurso. Os caras perceberam que eu trabalho na televisão fazendo jornalismo popular e jornalismo policial com um discurso de paz e não um discurso de guerra. Eu tenho um discurso na televisão de não pagar o mal com o mal, mas de pagar o mal com o bem, mesmo fazendo jornalismo policial. Eu não vou pregar na televisão a pena de morte. Mesmo que você, por exemplo, não concorde, ou que quem está assistindo agora não concorde,
Não tem problema se você pensa diferente, porque eu tenho gente que trabalha comigo que pensa diferente. Mas eu falo o seguinte, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Entendi. Mas a pena de morte eu sou contra, mas a prisão perpétua eu sou a favor. Mas eu não me encaixo bem no sentido de ser o dono da posição que vai deixar uma pessoa viver ou morrer. Quem sou eu para ter o poder sobre a vida e sobre a morte? Então, esse pessoal viu que o meu discurso na televisão, e eu carrego isso comigo, eu não acho que a gente tem que pagar o mal com o mal, acho que a gente tem que pagar o mal com o bem. E hoje, por exemplo, o dia que nós estamos fazendo essa conversa, eu gastei alguns minutos do meu programa para falar sobre o Setembro Amarelo. Antigamente não se podia falar sobre suicídio na televisão. Hoje eu fui lá e falei, olha, você que está com pensamentos de morte, você que está pensando em tirar sua própria vida, em jogar sua vida fora, não faça isso. Mas, Gotino, eu estou com problemas financeiros, problemas familiares, a vida não está dando certo para mim, a vida já não sorri para mim faz tempo, e eu pude conversar com os telespectadores tentando enviar uma mensagem ali para que as pessoas não tirem a própria vida. Não estou falando de religião, estou falando de opinião minha, eu estou passando uma convicção minha. Se você tirar a sua própria vida, acabou. Verdade. Se você der uma oportunidade, talvez você tenha uma chance de dar a volta por cima, a vida pode voltar a sorrir, para qualquer um de nós. A internet hoje, Pardini, ela oferece uma mentira, que é uma vida que todo mundo está feliz, que está todo mundo bem sucedido. Isso é mentira. Ninguém tem uma vida assim todo dia. Cada um tem o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, seja pessoal, seja familiar, financeira, seja de saúde. Cada um tem um calo que aperta, cada um tem uma espinha na carne. Mas hoje se cobra muito das pessoas. E aí, quando eu recebi essa medalha, a pessoa que me entregou a medalha, ela falou, olha, isso é uma homenagem que a gente faz para algumas pessoas que são a favor da vida. E aí eu peguei essa frase. E eu falo que eu sou a favor da vida, mesmo trazendo muitas reportagens que falam de morte. Muito bom. Né? Porque hoje em dia, a criminalidade, a violência, isso está muito normal, muito comum no nosso dia a dia. Mas a gente não pode achar isso comum. A gente tem que lutar, Pardini, para que você tenha mais espaço. Verdade. Mais espaço para o humor, mais espaço para a diversão, mais espaço para o entretenimento. E por que a editoria policial tem tanto espaço? Porque a gente tem muita violência hoje. A gente não pode achar isso normal, a gente não pode achar isso comum. A gente tem que combater isso. Então eu uso o meu espaço na televisão para tentar levar uma mensagem de paz no meio desse caos. Verdade. Parabéns. Muito bom, muito bom. Medalha Jubileu de Prata foi em 2014, merecidíssima, tá? Nós vamos fazer uma pausinha aqui com o meu amigo Reinaldo Gotino, agora para falar da sua merecida saúde, mas a gente volta já com ele. Não sai daí. Agora 15 segundinhos de pausa para sua saúde. Afinal de contas, você também é uma grande atração e como grande atração, você merece um prêmio.